Boa tarde a todas e a todos e obrigado por terem vindo. Ainda estava aqui a tentar esticar o tempo a ver se a pessoa chegava mesmo em cima da hora, mesmo em cima da hora, mas se calhar não vai acontecer. Eu vou tentar não ser muito maçudo na apresentação que vou tentar fazer do livro e vou tentar resumir aquilo que são as ideias principais que estão aqui contidas e acho que depois teremos um espaço para perguntas. Espero que me perguntem e que me questionem sobre aquilo que foram as análises e os achados que eu encontrei. E este livro surge agora e surge num contexto muito específico, não é? Muito particular. Eu acho que há dois acontecimentos que marcam muito os últimos tempos, meses ou até, se calhar, os últimos 2 anos. O primeiro é evidente, não é? A pandemia, a Covid-19, e eu acho que não vou alongar muito porque ficou patente e presente para toda a gente qual era a necessidade, o papel e a urgência de ter um Serviço Nacional de Saúde perante aquilo que é uma catástrofe de saúde pública ou comunitária. Queria só relembrar que, apesar de estarmos todos a viver neste momento esta catástrofe, que é de todos, não é? Que é da comunidade, que é partilhada por nós todos, não se esqueçam que, tirando a pandemia, há pequenas catástrofes que acontecem sempre, não é? Há um AVC, há um infarto, há um cancro, há as pequenas catástrofes que nos atingem individualmente e para as quais o SNS também continua a ser a resposta, ou continua a ser essencial. O segundo acontecimento, que é prévio à pandemia, apesar de ter no nome o mesmo ano, que é a Lei de Bases da Saúde de 2019. E eu destaquei este acontecimento por uma razão muito simples. A Lei de Bases de 2019, que foi aprovada, é a primeira lei, desde que o SNS é criado, desde a lei que fundou o SNS, é provavelmente a primeira grande lei que é feita, ou a primeira alteração legislativa que é feita desde 79, que procura não desestruturar o Serviço Nacional de Saúde. Houve pequenas coisas e pequenos avanços que foram conseguidos ao longo destas décadas, mas houve uma série de alterações legais que foram introduzidas na Constituição, depois na criação da Lei de Bases de 90, na criação do Estatuto do SNS e depois no processo de empresarialização dos hospitais. Tudo isso foram alterações legais que foram introduzidas e que procuraram, de certa forma, retirar ao SNS aquilo que era o seu espírito fundador. A Lei de Bases de 2019 faz exatamente o oposto. Procura devolver algum desse espírito, limitado, obviamente, porque é uma lei de bases e, portanto, tem uma limitação no seu raio de ação. É preciso muito mais do que aquilo para nós devolvermos ao SNS o espírito fundador de universalidade, equidade, acessibilidade, etc., gratuitidade, entre outras características, mas ela é marcante por causa disso e porque nos vem dizer em 2019 que é possível. Ou seja, que o caminho que o Serviço Nacional de Saúde seguiu desde a sua fundação até hoje não tem de ser o caminho que nós conhecíamos. Aliás, recordo que depois da lei de base, da lei fundadora, da lei Arnaud de 79, de criação do Serviço Nacional de Saúde, a AD, na altura, 2 anos depois, se não me engano, a AD tentou anular a lei da fundação do Serviço Nacional de Saúde do Arnaud. Felizmente o Tribunal Constitucional impediu aquele movimento e manteve-se o SNS e manteve-se a sua implementação que já estava acontecendo no lugar. Ora bem, como é que eu escrevi este livro? Em termos de metodologia, a primeira coisa que é evidente é que só estão aqui dados oficiais de grandes instituições, ou seja, Instituto Nacional de Estatística, Pordata, OCDE e Ministério da Saúde. Os dados são mais de 90% dos dados escolhidos sobre o SNS e sobre o sistema de saúde vêm daqui, destas 4 áreas. Os dados sobre os privados são dados dos próprios. E, portanto, eu também privilegiei, mesmo quando tinha outras fontes, privilegiei sempre utilizar os dados que eles próprios forneciam. Para poder ser o mais justo com os privados possíveis, entre aspas. Já sabia à partida que ia fazer uma análise crítica destes grupos e, portanto, tentei usar os dados deles e não os outros dados quando eles existiam. E, em terceiro lugar, há uma fonte de dados que tem de ser reconhecida, que é uma base de dados que me foi fornecida pelos autores de um projeto editorial que tem mais de 10 anos, neste momento, que é Os Donos de Portugal, e eles forneceram uma base de dados sobre as ligações de todos os governantes que
passaram em Portugal desde o 25 de Abril e das suas ligações aos grandes grupos privados, e portanto há uma parte deste livro que bebe dessa informação que eu tratei, mas que no fundo foram eles que tiveram o trabalho fundamental e central de compilar esses dados. Ora bem, toda esta informação é de acesso livre. Portanto, eu não tive de andar à procura não tive de fazer pedidos especiais, de andar à procura em bibliotecas ou fontes específicas, não. Tudo isto é de acesso livre. O que se calhar, no fundo, significa que qualquer um poder ter escrito este livro. Mas é verdade, ou seja, eu queria só utilizar mesmo dados oficiais, de fácil acesso, para que fosse fácil não só entendê-lo, mas para que a discussão depois do próprio livro tivesse poucas nuances, digamos assim, sobre os dados. E esta metodologia que eu utilizei trouxe-me logo uma conclusão muito inicial, mas que eu acho que é importante para a análise deste livro, que é: não há justificação possível para o debate sobre a saúde e sobre as relações do SNS com o privado não ser um debate informado, porque está tudo, pelo menos o que aqui está tudo disponível, é de fácil acesso e qualquer um pode consultar estes dados nas várias plataformas. Ora bem, o livro fala sobre privados. Como não podia deixar de ser falar sobre a medicina privada, não é obrigatório que nós falemos sobre o Serviço Nacional de Saúde. Eu vou tentar explicar um bocadinho isto. E o que é que são os privados em Portugal? Em primeiro lugar, os grupos privados são cada vez mais, e nos últimos anos, um oligopólio, ou seja, há uma concentração dos negócios em cada vez menos grandes grupos económicos. Nós temos cerca de 89% de todos os negócios são feitos por 10% das empresas. E se nós começarmos a subdividir isto em outras percentagens, a diferença ainda é mais assustadora. Isto significa que nós temos mais de 70 mil empresas a prestar cuidados na área da saúde, empresas privadas, e apesar de termos mais de 70 mil empresas, a esmagadora maioria delas são micro, pequenas ou médias empresas. E são muito poucas aquelas que são as grandes empresas. No entanto, elas acumulam a esmagadora maioria dos negócios. Depois, a medicina privada é uma medicina concentrada geograficamente. Na Grande Lisboa e na região norte, sobretudo à volta do Grande Porto. 80% de toda a medicina privada é prestada na Grande Lisboa e no Grande Porto, e 57% fica só em Lisboa. Portanto, a maioria da medicina privada pratica-se em Lisboa, na área da Grande Lisboa. Depois, o negócio, e isto é uma análise que depois o livro desenvolve muito, o negócio é altamente rentável, como vocês sabem e imaginam, para as grandes empresas, não para as micro, pequenas e médias empresas, mas é um negócio sobretudo rentável para as grandes empresas, que são poucas. Em 20 anos, a José de Melo Saúde cresceu 326% em termos de lucros. A Luz Saúde cresceu 176%. Estes grandes grupos ocupam uma percentagem cada vez maior dos cuidados que são prestados em Portugal. Ou seja, quando nós avaliamos qual é a quantidade de hospitais, qual é a quantidade de camas de internamento, etc., eles ao longo dos últimos 20 anos ocupam uma percentagem cada vez maior. Há hoje mais hospitais privados do que públicos. Uma diferença de 3 ou 4. Se calhar já aumentou desde que eu fiz este livro até hoje, é possível. Mas há hoje mais hospitais privados em Portugal do que hospitais públicos. Nos últimos 20 anos há mais 320% de camas de internamento nos privados e, ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo, há menos 22% no SNS. Há mais 316 episódios de urgência nos grandes hospitais privados e há menos 15% no SNS. E podia continuar por aqui fora, ou seja, em relação a vários cuidados, meios complementares de diagnóstico, etc., atos médicos, etc., há um crescimento nos últimos 20 anos da medicina privada, e o crescimento é nesta ordem, 100, 200, 300, 400%, e há em alguns uma perda do SNS e há noutros uma pequena subida tímida. Ora bem, o livro concentra-se em dois... O cerne do livro está concentrado em dois grandes grupos privados, já vos falei, é José de Melo Saúde e é a Luz Saúde. Porquê? Porque são os maiores, são os que dão mais lucro, mas também, vamos ser justos, porque são os melhores que existem. São aqueles que têm os melhores hospitais,
são aqueles que oferecem uma maior diversidade de cuidados. Aliás, eles hoje em dia estão a tentar explorar áreas dos cuidados que têm sido pouco rentáveis até hoje, cuidados intensivos, tratamento de infartos, etc. Mas são eles que estão a arriscar, digamos assim, nestas áreas menos rentáveis ou mais dispendiosas, o tratamento do cancro, por exemplo. E são aqueles que têm os melhores profissionais. E, portanto, pareceu-me justo caracterizar o setor privado a partir dos melhores também, sabendo que há outros grupos que não são tão bons e que, se calhar, na média, contribuem para a qualidade descer. Conclusões sobre a avaliação destes dois grandes grupos. Crescem sempre, nos últimos 20 anos, a análise é sobretudo nas últimas 2 décadas, crescem sempre e crescem independentemente de tudo o que se passa no país. E isto é que é o mais gritante nesta análise. É que eles passam pela crise. A crise, enquanto tivemos cá o resgate da Troika, e os lucros continuaram sempre a aumentar numa curva que é crescente e que não muda ao longo desses anos. Crescem sempre, independentemente de um destes grupos ser parte do Banco Espírito Santo. E do Banco do Espírito Santo ter sofrido uma resolução e ter desaparecido. No entanto, a Luz Saúde continuou a dar lucro ao longo dos anos em que houve as imparidades no BES, a resolução do banco, do Parque do Banco de Portugal e a própria venda da Luz Saúde depois a um grupo chinês. Os lucros cresceram sempre. Enquanto isso, o que é que acontecia no Serviço Nacional de Saúde? Bem, o livro começa por aí. Começa precisamente, o segundo capítulo é sobre o que é que tem acontecido em termos financeiros e de cuidados ao Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, se nós olharmos para os valores absolutos que nós temos para o SNS, de orçamento, de despesa, são sobretudo estas as 2 grandes rúbricas, nós vemos que, em termos de valores absolutos, a despesa do SNS é maior hoje do que era há 10 anos e era maior há 10 anos do que era há 20. O mesmo em relação ao orçamento. Há uma descida nos anos da Troika, mas a partir de 2014 o orçamento do SNS volta a subir e volta sempre a subir. Portanto, há um crescimento desse orçamento do SNS. O problema é quando nós olhamos para isto com olhos relativos ao contexto e a tudo o resto. E, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para a despesa do SNS, isto são dados da OCDE, quando nós olhamos para a despesa do SNS em função do PIB, a despesa do SNS é menor hoje do que era há 10 anos. Eu sei, eu utilizei muito o PIB neste livro, nós sabemos as limitações que esta medida tem em termos de avaliação da riqueza, mas eu não encontrei outra em termos de dados numéricos. Era o PIB que eu tinha disponível e, portanto, foi a partir do PIB que eu fiz esta análise. Portanto, nós temos uma menor despesa em percentagem do PIB hoje do que tínhamos há 10 anos em Portugal. E isto é a tendência contrária do que acontece na maioria dos países da União Europeia. A média dos países da União Europeia cresceu 1% a despesa de saúde em relação ao PIB. Em Portugal passou de 9,9% para 9%. Curiosidade ou não, fácil de explicar. Os países que seguiram esta tendência são Portugal, Espanha, Itália e a Grécia. São os 4 países em que a despesa é menor hoje do que era há 10 anos. Quando olhamos para o orçamento, aquilo que tem sido colocado no SNS a cada ano, em termos relativos, mais uma vez, vamos encontrar mais uma série de achados que nos dizem alguma coisa. Ao passo que o orçamento aumentou constantemente ao longo destes últimos anos, sobretudo a partir de 2014, se nós compararmos a dimensão desse aumento, ou seja, o grau do aumento do orçamento para a saúde, com o grau do orçamento do PIB, este grau, ou seja, esta taxa de crescimento é muito inferior. O que significa que, em termos de percentagem do que ocupa o orçamento em relação ao PIB, ocupa hoje menos do que ocupava em 2015 ou em 2016. Ou seja, o orçamento aumentou nestes anos, de facto, é uma verdade, mas o PIB aumentou mais. E se o PIB for uma medida de riqueza que o país produz, quer dizer que há menos na saúde do que aquilo que era a percentagem da riqueza que investíamos em 2015. Isto é outra das conclusões quando olhamos com olhos relativos, digamos assim. Depois, as famílias estão a pagar mais pela saúde. Em termos de custos diretos daquilo que é as famílias, daquilo que gastam as famílias hoje, de pagamentos diretos, ou seja, que saem dos bolsos diretamente da família, Portugal hoje gasta 28%. 28% das despesas em saúde são asseguradas pelas pessoas, pelas famílias. Boa tarde. A gente foi começando, mas você vai apanhar o ar. Eu vou tentar vergonha da minha. E as famílias gastam hoje, suportam 28% de toda a despesa, que é 10% mais do que aquilo que é a média da União Europeia.
Quando nós falamos do que é que as famílias gastam, estamos a falar de quê? Pagamento de seguros, sobre sistemas de saúde e pagamentos diretos aos cuidados privados. Depois, o que é que aconteceu aos profissionais de saúde nos últimos anos? E esta é uma análise do Eugênio Rosa, portanto tem de ser acreditada a ele. Quando o Eugênio Rosa olhou para o poder de compra, em vez de olhar para os ordenados dos profissionais, ele olhou para o poder de compra dos grupos profissionais que há no SNS. E aquilo que ele encontrou foi que os médicos, hoje em dia, têm um poder de compra 17% inferior ao que tinham em 2009, há 10 anos atrás. O mesmo para os enfermeiros, 11%, para os técnicos, para os administrativos, etc. E mesmo quando ele foi analisar aquilo que o Estado gasta por cada profissional de saúde, encontrou uma coisa interessante. É que nós temos mais 10 mil profissionais de saúde, mais ou menos, desde 2009 até agora. Portanto, temos mais profissionais de saúde. Mas aquilo ajustado ao poder de compra, ajustado, aliás, aos preços de 2009, aquilo que o Estado gasta com cada uma destas pessoas, com cada um destes profissionais, é inferior. Portanto, o Estado hoje gasta menos, despende menos, em termos relativos, com os profissionais de saúde do que o que fazia em 2009. Portanto, tudo isto é o que está a acontecer ao SNS. Eu chamei no livro uma coisa que é evolução paralela e combinada, se fosse hoje se calhar se chamaria desenvolvimento inverso e combinado. É porque é evidente o que é que está aqui a acontecer, acho eu, aos olhos de toda a gente. Há um desenvolvimento da medicina privada, há um enriquecimento da medicina privada, há uma concentração da medicina privada e há dificuldades no SNS que têm crescido. Como é que isto foi possível deixar acontecer? Se este desenvolvimento é mesmo combinado, como eu defendo que é, quais foram as estratégias que foram levadas a cabo nos últimos anos para que isto acontecesse? Em primeiro lugar, uma delas é a suborçamentação. Nós tivemos um SNS suborçamentado sempre, nos últimos 10 anos, até 2020. Depois, com a pandemia, isto trocou as contas todas a toda a gente, mas, de facto, aquilo que teve disponível para o Serviço Nacional de Saúde nos últimos 10 anos, com exceção de 2020, foi sempre inferior àquilo que ele gastou no ano anterior. Ora bem, quando se fala, pelo menos eu quando falo com alguns gestores na área da saúde, eles justificam sempre a suborçamentação com esta lógica de gestão, que é, se eu te der menos dinheiro, tu vais gastar menos. E, portanto, tu gastaste muito ano passado, eu dou-te menos este ano para que tu gastes menos. E, portanto, isto era uma tentativa de controlar os custos do ponto de vista de quem gera, digamos assim. Factos, a despesa aumentou sempre. Portanto, não resultou, ponto final. A despesa aumentou sempre, ao longo dos últimos anos. Esta ideologia da gestão de quem esteve à frente dos destinos das unidades do SNS não resultou. Segundo eixo de ataque, digamos assim, ao Serviço Nacional de Saúde é a questão das carreiras dos profissionais. E isto, se calhar, até é bom nós relembrarmos que, provavelmente, isto também pode ser disputado, imagino, mas provavelmente o SNS até começa com a discussão sobre as carreiras médicas nos anos 60, com o Miller Guerra e com o Gonçalves Ferreira e mais uma série de médicos, aliás, o Albinaroso esteve envolvido nisso, que produziram um relatório a partir da Ordem dos Médicos que falava sobre carreiras médicas, mas falava sobre mais do que isso, falava sobre o sistema de saúde em Portugal, que na altura não era um Serviço Nacional de Saúde, era um Serviço Nacional de Caridade e nem era bem nacional, porque só ficava ali pelas zonas de Porto e Lisboa, eventualmente Coimbra e outras do litoral. Era um Serviço Nacional de Caridade, não havia um serviço público de saúde, e, portanto, é de grande discussão sobre um serviço público de saúde, até começa antes do 25 de Abril, com estas pessoas, com este relatório, e começa com a estruturação de carreiras médicas. Ou seja, eles começaram por dizer que era necessário que nos hospitais e nos centros de saúde houvesse médicos, enfermeiros e outros profissionais com uma carreira em que se pudessem dedicar àquela unidade, àquelas pessoas, e que essa carreira se pudesse desenvolver ao longo da vida. O que é que acontece? De facto, essas carreiras são criadas com o Serviço Nacional de Saúde e o que aconteceu nos últimos 30 anos foi que houve uma desestruturação destas carreiras. Ou seja, com a empresarialização dos hospitais, sobretudo, e eu acho que esse é o grande golpe que é dado, passou-se a introduzir nas unidades do SNS uma coisa que é o direito privado do trabalho. Ou seja, passou-se a poder contratar os hospitais, puderam passar a contratar os médicos, os enfermeiros, etc., com contratos individuais de trabalho. E isto tirou os profissionais da carreira. Qual é a importância da carreira? Se nós olharmos para aquilo que os profissionais, os médicos, por exemplo, e também os enfermeiros, recebem no SNS, sempre foi pouco. E o livro também fala disso e faz essa análise. Comparado com os restantes países da União Europeia, sempre receberam pouco no Serviço Nacional de Saúde.
aquilo que os mantinha no Serviço Nacional de Saúde, mesmo quando eram atraídos pelo setor privado com ordenados muito superiores, era esta possibilidade da carreira. A possibilidade de estar ligado a uma unidade de saúde, a possibilidade de progredir ao longo da vida, a possibilidade de ser avaliado interpares e, portanto, progredir na sua carreira através de uma avaliação que fosse justa, ou pelo menos feita pelos seus pares, a possibilidade de estar ligado ao ensino, a possibilidade de estar ligado à investigação, tudo isto era o que lhes dava a carreira, é o que dá a carreira ainda ao profissional de saúde. Com a introdução dos contratos individuais de trabalho, e hoje em dia são, se não me engano, 40% de todos os médicos, são seguramente todos os jovens médicos que chegaram ao SNS nos últimos 15, 20 anos, isso afasta toda esta gente da possibilidade de aceder a uma carreira e de progredir nessa carreira e ter todas estas coisas que agarravam os médicos ao serviço público de saúde. Depois, em terceiro lugar, as alterações legais que eu já falei aqui. Foram várias as alterações legais. A revisão constitucional do tempo do Cavaco, que introduziu o tendencialmente gratuito, e, portanto, introduziu a ideia de que era possível pagar pelos serviços de saúde. A Lei de Bases de 90. A Lei de Bases de 90 é um absoluto ataque ao Serviço Nacional de Saúde e é uma absoluta prenda que é dada aos privados. Temos, a partir de 90, uma Lei de Bases da Saúde que diz que o Estado é responsável por fomentar o desenvolvimento da medicina privada, por fomentar o desenvolvimento do setor privado dos seguros e por fomentar a mobilidade dos profissionais entre o SNS e os privados. E isto era a lei de bases que nós tínhamos até há 2 anos atrás. O Estado, não só a iniciativa privada tem o direito de se desenvolver, como teve sempre, como o Estado era responsável por incentivar esse desenvolvimento. Depois vem o Estatuto do SNS e mais tarde vêm as empresarializações e ainda as PPPs. Ora bem, tudo isto criou o quê? Estes 3 eixos. Suborçamentação, desestruturação das carreiras, alterações legais, enfim, que procuraram desestruturar aquilo que era o âmago do SNS. Criou aquilo que eu chamei um ciclo vicioso infernal, que é um ciclo em que o SNS, ao perder serviços, ao perder profissionais, é forçado entre aspas, mas vê-se na necessidade de recorrer aos serviços privados para suplantar as suas falhas. E ao fazê-lo estabelece convenções com esses serviços privados, falo não só diretamente, mas também depois pela existência de outros subsistemas, etc. E ao estabelecer essas convenções com os privados, está a pagar aos privados. Os privados investem em si mesmos, com aquilo que recebem do Serviço Nacional de Saúde, com aquilo que recebem dos subsistemas de saúde, como a ADSE, um quarto dos lucros da José de Melo Saúde e da Luz Saúde vêm da ADSE, um quarto. Investem em si mesmos, desenvolvem-se, captam mais profissionais, obviamente, e esses profissionais vêm do SNS, trazem consigo serviços, trazem consigo doentes, e o SNS enfraquece ainda mais em determinadas áreas, e vê-se na necessidade de contratar ainda mais, de fazer ainda mais convenções. Portanto, isto é um ciclo que alimenta o serviço privado da saúde e que enfraquece ou cita o serviço público de saúde e que nós temos de interromper. Porque se isto continua, e se este círculo infernal continua, esta tendência dos últimos anos vai-se acentuar e vai-se agravar. Ora bem, tudo isto foi feito, se calhar já estou a falar há imenso tempo, tudo isto foi feito sobre uma coisa que eu também procurei falar no livro, sobre a disputa de um discurso hegemónico na sociedade. E eu não queria deixar de dizer isto. E de facto, nos últimos anos, nós temos ouvido cada vez mais o discurso liberal que procura fazer-nos acreditar que os serviços públicos são por natureza ineficientes e os serviços privados são por natureza eficientes e poupadores. Ao mesmo tempo também nos fizeram crer que os trabalhadores do setor público são por natureza preguiçosos e que os trabalhadores do setor privado são por natureza muito mais eficientes. Esta ideologia que de facto procurou uma hegemonia na sociedade e de certa forma até conseguiu, no Serviço Nacional de Saúde foi muito mais difícil de implementar. Porque, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, desde o início, apresentou resultados tão evidentes, queda da mortalidade infantil,
queda da mortalidade materna, o aumento da esperança média de vida, etc, etc, etc. E não só os indicadores, não só indicadores de saúde, é também aquilo que a própria população via no Serviço Nacional de Saúde, a facilidade, o acesso, etc., que era, de certa forma, se tornou muito difícil aplicar ao SNS este mesmo discurso de ataque aos serviços públicos de saúde. Mas ele foi feito. E nós, quando nós hoje em dia discutimos a liberdade de escolha, por exemplo, isso tornou-se muito evidente há 10 anos com o Passos Coelho, mas, entretanto, é um discurso que continua aí. Quando nós falamos na liberdade de escolha dos utentes poderem escolher livremente o serviço público ou privado conforme quiserem, isso é um ataque ao SNS e à forma como o SNS funciona. Porque nós, quando eles falam em liberdade de escolha, quando o discurso liberal fala em liberdade de escolha, não parte de um pressuposto, falo intencionalmente, obviamente, mas parte de um pressuposto de que é possível haver um SNS e um serviço nacional privado de saúde a funcionarem ao mesmo tempo. Não é possível. Não existe um SNS público e depois um SNS privado exatamente igual em Portugal. Não há recursos, não há profissionais, não há espaço, não há utentes, não há nada. Não é possível ter dois sistemas a funcionar exatamente iguais, um público e outro privado. Portanto, se não é, nós sabemos muito bem o que é que significa a liberdade de escolha. Significa que o Estado passaria a financiar mais do que o que já faz, mais do que o faz, passaria a financiar diretamente os serviços privados de saúde, através de seguros públicos, seguros privados, pagamentos diretos, perdões nos impostos, seja lá o mecanismo que for o mecanismo escolhido, e com isso estaria a sugar recursos do SNS, ainda mais do que hoje em dia faz o setor privado. E ao fazê-lo estaria a transferir os melhores profissionais, serviços, para o setor privado, que funcionaria com os melhores, com os serviços mais rentáveis, com os serviços menos dispendiosos, e íamos ficar com o SNS, como todos imaginam, fustigado e unicamente para aquelas pessoas que nem o seguro público ou o seguro privado pudessem pagar, portanto, os mais pobres. Portanto, a liberdade de escolha é o oposto de uma escolha, porque aí ninguém pode escolher. Ninguém pode escolher um serviço público de qualidade porque ele não existe, e os mais pobres não podem escolher um serviço privado porque não têm dinheiro para ele. Depois, o livro, e agora vou tentar apressar, o livro depois tenta desmistificar uma série de mitos que estão hoje no discurso liberal e que estão hoje no debate público. Parece que hoje em dia a palavra socialista tornou-se mais um insulto e mais presente hoje em dia do que o que tínhamos quase no tempo do PREC. Vemos os liberais a falar sobre o Estado socialista em que a gente vive hoje em dia, e eles dizem frequentemente que o SNS é um modelo de serviços públicos de saúde socialista ou estatizante. Isto é mentira. Houve modelos de saúde estatizantes na União Soviética, ainda há em Cuba e em poucas partes do mundo. Mas o nosso modelo não é estatizante nem é socialista, é um modelo misto. É um modelo como nós temos no resto da Europa. É um modelo no qual existe, de facto, um serviço público que garante acesso e universalidade a todos os cidadãos, mas a iniciativa privada, também nesta área como nas outras, está protegida pela Constituição da República. A iniciativa privada pode existir e pode coexistir com o serviço público de saúde. E por isso é que este é um modelo misto, tal como existe nos restantes países da União Europeia. Aliás, a própria Lei de Bases de 90 não só protegia a iniciativa privada, como vimos, incentivava essa iniciativa privada. Portanto, nós temos um modelo misto, não temos um modelo estatizante, também não temos um modelo privado como o americano, isso nós sabemos. Nisso não somos diferentes da maioria dos países da União Europeia, da Europa. Depois, se calhar deixava esta parte um bocadinho mais para as perguntas, os mitos de que o privado gera melhor a saúde, é um mito. Olhem para o caso americano, o livro fala disso. O caso americano é um caso de um sistema de saúde privatizado e é muito simples. Tem piores resultados em saúde, isso os dados são oficiais, e são muito mais caros, mas muito, muito, muito mais caros. E esses dados também são oficiais e também estão disponíveis. Por fim, o livro termina falando sobre, fazendo uma série de propostas que são minhas, são pessoais, mas que eu acho que são propostas sobre esta análise que o resto do livro faz. Em primeiro lugar, se o objetivo é preservar e desenvolver o Serviço Nacional de Saúde, independentemente da iniciativa privada, há coisas que nós temos de fazer para já. Em primeiro lugar, temos de internalizar. Internalizar significa acabar com estas convenções. Ou seja, trazer para o SNS tudo aquilo que está neste momento convencionado com o privado.
É preciso inventariar o que é que está convencionado, é preciso investimento em equipamento, mas é sobretudo preciso investimento em profissionais de saúde. Porque este é o âmago, isto é o cerne e o âmago da solução para um SNS que se desenvolve no futuro. São profissionais de saúde. E para isso é preciso carreiras, como falava no início, é preciso voltar a apostar nas carreiras dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. É provavelmente preciso uma coisa chamada exclusividade, dedicação plena. É evidente que eu, pelo menos, não proponho que do dia para a noite nós ponhamos todos os profissionais de saúde em exclusividade. Isso não é possível, mas temos de traçar um plano. Temos de gizar aqui um plano para o futuro, para nós termos profissionais em exclusividade no Serviço Público de Saúde. Aliás, já é uma aposta dos grandes grupos privados de saúde hoje em dia. Já há milhares de profissionais que estão em exclusividade no setor privado. O setor público também tem que ter um plano para isso. E depois, só para resumir e acabar, falo de duas coisas. Em primeiro lugar, tem que haver um olhar sobre a gestão do SNS que seja diferente daquilo que foram nos últimos anos. Não se pode olhar para as unidades de saúde públicas e achar que elas se gerem como empresas. Isso foi o que nós tivemos nas últimas décadas. E isto é errado e teve maus resultados. Porque a despesa é maior. Não só os ganhos em saúde não são evidentes, como a despesa tem vindo a aumentar. Portanto, nós não ganhamos nada em termos de dinheiro, não ganhamos provavelmente nada em termos de indicadores de saúde. Portanto, este paradigma de gestão sobre as unidades de saúde públicas tem de mudar. E nós temos de passar a olhar para o SNS como uma rede de várias unidades, não que competem entre si, e pequenas coisas até pode haver essa competição, mas o SNS tem de ser uma rede de cuidados que se complementam. Eu não posso ser o hospital, o Centro Hospitalar de São João, a competir com o Hospital de Bragança. Isto é totalmente irreal, porque de facto os cuidados que presta o Hospital de Bragança não são os mesmos que presta, nem devem ser, que presta o Hospital de São João. Portanto, isto é uma rede de hospitais, unidades, centros de saúde que se complementam e funcionam em rede entre si. E depois, a grande aposta, e eu acho que isso o professor até pode falar muito melhor do que eu acho que a grande aposta do futuro é de facto pensarmos como é que se faz a promoção e a prevenção da saúde, a prevenção da doença e a promoção da saúde. Eu não quero falar muito sobre isto, porque nós falamos sobre isto há anos. Os ministros falam sobre isto, os secretários de Estado falam sobre isto, e, no entanto, o que nós vemos é muito pouco investimento nesta área. Mas, de facto, se nós queremos que o modelo português do SNS, tão hospitalocêntrico, tão centrado nos hospitais, modifique, é preciso investir, de facto, nos cuidados primários, é preciso investir nos cuidados continuados, esta é a única forma que nós temos de desonerar os hospitais de uma série de serviços que acumulam hoje, que são extremamente caros, porque nos hospitais tudo é mais caro, e passar a ter uma rede de cuidados primários que, de facto, promova a saúde e previna a doença, previna uma série de pessoas de chegarem ao hospital doentes, onde os cuidados são muito mais caros, são muito mais dispendiosos e são piores para a pessoa em questão. E se calhar ficava por aqui. E dava-lhe a palavra assim. Muito obrigado.